Olá, povo de Deus, solenidade de Todos os Santos, dia 1º de novembro de 2020. A nossa reflexão de hoje é a partir de Apocalipse 7, 2 a 4, 9 a 14, primeira carta de João 3, de 1 a 3 e Mateus 5, de 1 a 12. Servimos-nos nesta primeira parte da reflexão do exegeta argentino Damiano Nannini, é um grande amigo, e dos exegetas portugueses, também para nos acercarmos destas leituras. Ao vidente do Apocalipse se lhe concede contemplar uma enorme multidão, impossível de contar, formada por gente de todas as nações, famílias, povos e línguas. Estavam de pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos com túnicas brancas, levavam palmas na mão e exclamavam com voz potente: a salvação vem de nosso Deus que está sentado no trono e do Cordeiro. As primeiras perseguições tinham feito destruições cruéis nas comunidades cristãs ainda tão jovens. Iriam estas comunidades, acabadas de fundar, desaparecer? As visões do profeta em Apocalipse trazem uma mensagem de esperança nesta aprovação. É uma linguagem simbólica que evoca Roma, perseguidora dos cristãos, sem a nomear diretamente, aplicando-lhe o cognome de Babilônia. A revelação proclamada é a da vitória do Cordeiro. O próprio Cordeiro que foi imolado é o Cordeiro da Páscoa definitiva, o ressuscitado. Ele transformou o caminho de morte em caminho de vida para todos aqueles que o seguem, em particular pelo martírio. E eles são numerosos. Participam doravante do seu triunfo numa festa eterna. Ressalta-se no nosso trecho que são inumeráveis os que formam este grupo e que sua proveniência é muito diversa. Refletem deste modo a universalidade da igreja. E qual é a sua situação? Estão na presença de Deus, levando os sinais da pureza, vestimentas brancas, e da vitória, palmas nas mãos, e fazem uma excelente profissão de fé. A salvação vem de Deus e de Jesus Cristo, o Cordeiro. Só em Deus se encontra a salvação definitiva. E a mesma se alcança pelo sangue do Cordeiro, o único que pode santificar ao ser humano para que tenha acesso à presença do 3 vezes santo. Em síntese, os santos serão muitíssimos e de toda origem, ou seja, que se cumpre o chamado universal à santidade que Deus faz. Estão na presença de Deus e foram transformados pela força do mistério pascal de Jesus Cristo. Primeira carta de João, capítulo 3, de 1 a 13. Essa leitura nos ajuda a considerar a santidade como vínculo, como comunhão com o Pai que nos fez seus filhos. Esta filiação se vive agora como uma dimensão interior na vida do cristão. Por isso, o mundo não pode reconhecê-la. Mas, quando no final dos tempos esta realidade do cristão se manifeste, ficará patente a excelência deste vínculo, porquanto Deus nos fez semelhantes a Ele, e o veremos tal qual Ele é. Portanto, se trata de uma santidade oculta aos olhos humanos, mas real aos olhos da fé. Trata-se de uma vivência expectante, de uma esperança que nos vai purificando e assemelhando-nos a Ele, e assim nos prepara para o dia do face a face, da visão de sua santidade e de nossa própria e assombrosa santificação. Esse trecho da primeira carta de João trata-se de uma segunda mensagem de esperança para hoje, que responde às nossas interrogações sobre o destino dos falecidos. O que aconteceu com eles? Em que transformaram? Como sabê-lo, pois desapareceram dos nossos olhos?
E nós próprios, que viremos a ser? A resposta é uma dedução absolutamente lógica. Se Deus, no seu imenso amor, faz de nós seus filhos, não nos pode abandonar. Ora, em Jesus vemos já o futuro ao qual nos conduz a pertença à família divina. Seremos semelhantes a Ele. Mateus 5, de 1 a 12. As bem-aventuranças revelam a realidade misteriosa da vida em Deus iniciada no batismo. Aos olhos do mundo, o que os servidores de Deus sofrem são, efetivamente, formas de morte. Ser pobre, suportar as provas, os que choram, ou as privações, ter fome e sede, de justiça, ser perseguido, ser partidário da paz, da reconciliação, da misericórdia, num mundo de tanta violência e do lucro. Tudo isso aparece como não rentável, votado ao fracasso, à morte. Mas que pensa Cristo? Ele, pelo contrário, proclama felizes todos os seus amigos que o mundo despreza e considera como mortos, consola-os, alimenta-os, chama-os de filhos de Deus, os introduz no reino e na terra prometida. A solenidade de todos os santos abre-nos assim o espírito e o coração às consequências da ressurreição. O que se passou em Jesus realizou-se também nos seus bem-amados, os nossos antepassados na fé, e diz-nos igualmente respeito. Sob as folhas mortas, sob a pedra do túmulo, a vida continua misteriosa, para se revelar no grande dia, quando chegar o fim dos tempos. Para Jesus foi o terceiro dia, para os seus amigos, isso será um pouco mais tarde. O que nos diz também da santidade o Papa Francisco? Os santos que já chegaram à presença de Deus mantêm conosco laços de amor e de comunhão. Atesta o livro do Apocalipse quando fala dos mártires intercessores. Vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. E clamavam em alta voz: Tu que és o poderoso, o santo, o verdadeiro, até quando esperarás para julgar? Podemos dizer que estamos circundados, conduzidos e guiados pelos amigos de Deus. Não devo carregar sozinho o que na realidade nunca se poderia carregar sozinho. Os numerosos santos de Deus protegem-nos, amparam-nos e guiam-nos. Gosto de ver a santidade no povo paciente de Deus, nos pais que criam seus filhos com tanto amor, nos homens e mulheres que trabalham a fim de trazer o pão para casa, nos doentes, nos consagrados e consagradas, idosos que continuam a sorrir. Nesta constância de continuar a vida dia após dia, eu vejo aí a santidade da igreja militante. Esta é muitas vezes a santidade ao pé da porta, daqueles que vivem perto de nós e são um reflexo da presença de Deus para todos nós. Para ser santo, não é necessário ser bispo, padre, religioso ou religioso. Muitas vezes somos tentados a pensar que a santidade esteja reservada apenas àqueles que têm possibilidade de se afastar das ocupações comuns para dedicar muito tempo à oração. Não é assim. Todos somos chamados a ser santos, vivendo com amor e oferecendo o próprio testemunho nas ocupações de cada dia, onde cada um se encontra. És uma consagrada ou um consagrado? Sê santo, vivendo com alegria a tua doação. Estás casado? Sê santo, amando e cuidando do teu marido, da tua esposa, como Cristo fez com a igreja. És um trabalhador? Sê santo, cumprindo com honestidade e competência o teu trabalho ao serviço dos irmãos. És pai, avó, avô?
Ser santo, ensinando com paciência as crianças a seguirem Jesus. Estás investido em autoridade? Ser santo, lutando pelo bem comum e renunciando aos interesses pessoais. Jesus chama de bem-aventurados, felizes, todos os que escolheram segui-lo, ainda que o caminho seja árido e que a sociedade vá para outro lado. Um beijo no seu coração.